Mas não pode elogiar, né, Sony? Não pode elogiar que lá vem surpresa. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui, segundo vídeo do dia hoje aqui no canal, vocês sabem, né? Ultimamente eu gravo uns 2, 3 vídeos no máximo por semana, então pra eu estar gravando 2 no mesmo dia é porque o bicho tá pegando. Eu tava até aqui trabalhando na bancada, né? Tô até com as luvas aqui ainda. Parei tudo só pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque é urgente. E dessa vez não são boas notícias, mas eu peço para que você não desconte isso em mim, tá? Porque o meu trabalho é trazer informação para vocês mastigadinha, bonitinha, e lógico que eu não tenho nada a ver com isso. Então, por gentileza, não deixe de dar o like no vídeo, porque isso ajuda o canal da mesma forma. Eu vou continuar mantendo vocês sempre informados, com tudo mastigado, bonitinho, como vocês já sabem, que é só aqui que vocês encontram a notícia desse jeito pra vocês, tá? Desde relatório fiscal até a coisa mais trivial possível, eu busco sempre ser o mais profundo e amplo possível aqui. Então, conto aí com a sua ajuda, tá bom? Bom, vamos lá então. A gente vai falar do que acabou de acontecer, e esse tipo de assunto aqui eu tenho até uma certa facilidade pra falar pra vocês, porque esse estúdio aqui era um dos estúdios que eu achava de melhor, né? Das compras que a Sony fez, uma das aquisições mais promissoras, né, que ela teve aí nos últimos anos. Quando ela adquiriu esse estúdio, galera, foi uma festa generalizada, porque a gente já conhecia a capacidade desses caras, e eles entrarem pro hall, né, de estúdios, cara, tops que a Sony tem, foi assim, mano, tipo, sabe, aquela aquisição dos gods, tá? Dos deuses, que a gente só tinha que agradecer por ter acontecido e ficar feliz, porque qualquer projeto que saísse dali é certeza que seria top, né? E nós estamos falando deles, né? O estúdio da Bluepoint Games, vocês devem se lembrar da Bluepoint, é um estúdio que foi responsável por diversas remasterizações, remakes, né? Que nós vimos aí no decorrer dos anos, principalmente na geração passada de consoles, brilhou demais, velho. Os caras tinham, sabe, um talento muito bom, eles faziam um trabalho excelente, era um estúdio terceirizado antes, né? E aí a Sony adquiriu o estúdio depois. E a gente ficou assim, tipo, cara, a Sony vai usar esse estúdio pra fazer, de repente, remake, né, remaster dos próprios jogos, principalmente. O estúdio, de fato, trabalhou em jogos da Sony, tá? Mas teve uma... Sabe essa notícia que teve do God of War recentemente, né, lá no State of Play, que os caras estavam falando de fazer um remake? Isso aí me acendeu na hora, sabe, essa dúvida, mas eu acabei nem comentando de tanta euforia que deu, né, de ver a Sony fazendo um evento top daqueles ali, né, gerando hype e tudo mais, como ela fazia antigamente, que eu até, assim, sabe quando você pensa no negócio, mas você meio que você deixa passar, porque, assim, é tão improvável, né, de acontecer algum problema do tipo, ou não sei, meio que a gente acabou esquecendo um pouquinho da Bluepoint, né, devido aos acontecimentos aí, né, no ano passado e tal, e tava todo mundo imaginando que eles só tinham ido pra outro projeto mesmo e já era, sabe? Então, assim, eu pensei muito rapidamente, mas nem comentei com vocês, né? Mas ficou essa pergunta no ar. Ora, se esses novos God of Wars que vão sair, vamos dizer assim, né, novos entre aspas, esses remakes, né, vão sair, por que cargas d'água a Sony não incumbiu a Bluepoint Games de fazer esses remakes? Se essa é a especialidade desses caras. Pois é. Pois é. Então, assim, essa notícia dos caras sendo fechados agora pegou como um soco no estômago, tá? Bom, eu não vou ter, obviamente, muito tempo pra editar esse vídeo aqui pra vocês, então eu deixei separadinho aqui pra tentar fazer da forma mais dinâmica possível. Vamos lá, então, pra vocês analisarem comigo, tá? Bom, vamos lá, então, galera. Eu já, como vocês sabem, né, aqui no YouTube eu faço vídeo bem destrinchado pra vocês, mas nas minhas redes sociais, opa, peraí, ficou muito escuro aqui, nas minhas redes sociais, né, principalmente o Twitter, é onde eu também faço o esboço dos vídeos. Lá eu coloco a notícia primeiro e depois eu transformo em vídeo aqui pra vocês. E lá, geralmente, é onde eu faço a pesquisa pesada pra colocar a informação no vídeo, fica até mais fácil de eu falar pra vocês. Então vamos lá, né? Esse aqui foi um post que eu fiz agora há pouco, tá fresquinho, onde nós estamos falando a respeito do fechamento da Bluepoint. Então quem foi que descobriu isso daí? Bom, alguns estão falando que foi um e-mail interno, que foi vazado lá do Arben Rust, outros estão falando que na verdade foi um porta-voz da Sony que acabou informando aí um veículo que seria o Bloomberg, que é do Jason Schreier, que é um excelente jornalista, né, investigativo aí nas empresas. Tudo que ele fala, né, que vai acontecer, geralmente acontece mesmo. Então ele é podemos dizer que ele é um insider também, tá? Um insider no nível ali de um Tom Henderson, de um Nate DeHate, esses caras aí, tá? Até mesmo, quem sabe, um Bill Khan, né? Bom, enfim, continuando. E aí ele informa, né, através lá do Bloomberg, que a Bluepoint, então, será fechada. Então quem que é a Bluepoint, caso você tenha ficado numa caverna e você não conheça, tá?
Galera, a Bluepoint Games, ela foi responsável, por exemplo, né, pelo remake do Shadow of the Colossus, lançado, salvo engano, foi em 2018, 2019, lá do PlayStation 4. Ela também foi responsável pela aquela trilogia original remasterizada do Uncharted, né? Acho que até o último também que saiu do Thief Collection, não lembro mais o nome, que é aqueles lá do PlayStation 4, né? Se eu não me engano foi ela quem fez também, mas posso estar confundindo, mas enfim, né? E eles fizeram nada mais nada menos do que o remake do Demon's Souls, que é um dos exclusivos que foi lançado junto com o PlayStation 5, que tinha um gráfico fantástico, né? Os caras refizeram o negócio ali de uma forma que foi um trabalho impecável, tecnicamente falando, né? Não tô falando de gosto aqui, tô falando tecnicamente. Então a Bluepoint, mano, os caras eram feras. E ver esse desfecho, e que tem tão pouca explicação, é muito triste. Tá? É muito triste. Mas vamos lá, eu fui atrás de algumas coisas aqui, né? E óbvio que eu não poderia deixar de falar. Galera, por tudo que foi falado até agora, de tudo que nós sabemos, o fato é que isso aqui é um resquício, isso é minha opinião, tá? Mas com base nos fatos que eu tô mostrando aqui, beleza? Que isso é um resquício, é uma consequência direta da era Jim Ryan dentro do PlayStation, tá? E por quê, galera? É o seguinte, ó. O último projeto que a Bluepoint Games trabalhou foi no God of War Ragnarok. Tá? Ou seja, eles ajudaram a produzir o jogo, etc e tal, eles foram um estúdio de auxílio, né? E que bom, porque eles têm uma qualidade excelente, beleza. Só que aí, depois do projeto do God of War Ragnarok, adivinha só o que aconteceu? Estamos falando pós-2022, época em que esse velho maldito tava na direção do PlayStation e todo mundo sabe o que foi que o Jim Ryan fez. Eu vou fazer até um convite pra vocês aqui no vídeo, que é o seguinte, tá? Quando vocês entrarem aqui no meu canal, se você estiver na versão do PC ou acho que até no celular também, vocês vão cair nesse vídeo aqui, ó. É um vídeo que eu produzi, que é um documentário, né, um dossiê completo que eu fiz a respeito dos jogos do PlayStation. Eu fiz esse vídeo lá em 2024, foi o último News Station que eu consegui ter tempo de fazer aqui no canal, né? Adoraria, inclusive, voltar com esse quadro aqui com vocês, mas no momento eu estou impossibilitado. Mas enfim, o que importa é o seguinte, nesse vídeo eu falei toda a trajetória da Sony com a guinada que ela deu para os jogos de serviço no PlayStation, tá? Então nesse vídeo aqui de agora que você está assistindo, que eu tô fazendo aqui, gravando agora, a gente tá falando dessa notícia, mas se você quiser entender o que foi que aconteceu sobre a gestão desse velho desgraçado que era o Jim Ryan, aí sim você vai entender onde é que... por que isso, hoje em dia, na minha opinião, é uma consequência direta da direção, né, das decisões imbecis que o Jim Ryan tomou dentro da divisão do PlayStation. Mas resumindo, fazendo um giro da notícia, o Jim Ryan basicamente teve a brilhante ideia de fazer com que quase todos os estúdios principais do PlayStation, responsáveis pelos maiores sucessos de indústria exclusivos, né, em uma plataforma com jogos AAA grandes de alto orçamento, etc e tal, né, simplesmente mudassem e começassem a fazer jogos de serviço. Isso aconteceu com a Naughty Dog, que ficou lá cerca de 5 anos tentando fazer aquele The Last of Us Online com supervisão da Band, para tentarem fazer um jogo de serviço que fosse um sucesso absoluto. O que foi que aconteceu? Os caras cancelaram o projeto anos depois, gastando dinheiro, recurso, funcionário, tempo, que é a principal perda, porque não volta mais, certo? E o que foi que aconteceu? A Naughty Dog ficou todos esses anos sem lançar nada. Mas nada. Você sabe o que é nada, meus amigos? Nada. Não teve um jogo da Naughty Dog durante todos esses anos até aqui, tá? Nenhum jogo foi lançado. Ah, mas teve o remaster, o remake do primeiro The Last e o remaster do segundo. Isso aí não conta, tá? Isso aí não conta. Os caras não lançaram nada. E estão até hoje sem lançar nada. O que a gente ficou sabendo, que felizmente mostrou que o estúdio tá vivo, é o projeto do Intergalactic, tá? Que tende a ser um sucesso. Mas por que esse projeto não saiu até hoje? Sendo que já faz 5 anos desde que eles trabalharam no The Last of Us 2. 6, na verdade, agora, né? Exatamente porque o estúdio ficou focando em jogo de serviço. Ou seja, tempo perdido, quem paga o pato não são só os funcionários, é a gente aqui na plataforma que tá esperando todo esse tempo sair um jogo só da Naughty Dog. Enfim, né? Mas ok, a Naughty Dog voltou pros trilhos, tá fazendo lá o jogo single player, focado na história, narrativa, qualidade, como a gente gosta. Beleza. Agora, vamos lá, outros estúdios, né? A própria Guerrilla Games também ficou focada em jogo de serviço, né? Tiveram o projeto cancelado. A Band Studio, então, meus amigos, olha, eu vou falar pra vocês, eu tô surpreso da Band Studio não ter fechado até hoje, porque a Band Studio, o último jogo que eles lançaram foi Days Gone, e Days Gone saiu em 2018. Estamos em 2026, meus amigos. 8 anos sem nada da Band Studio. Vamos repetir, 8 anos, quase uma década. E nada de um projeto da Band Studios. Não teve Days Gone 2. Band Studios também ficou presa com jogos de serviço. Felizmente foram cancelados. E a gente achamos que a Band Studios está trabalhando em um jogo grande agora,
focado no single player, tá? E a gente fala acha porque não teve nada, não teve vazamento nem nada que indica o que é que eles estão fazendo agora, tá? Enfim, né? Então teve outros estúdios do PlayStation também que, cara, se embananaram todo com esse negócio de serviço. E aí a Sony resolveu mudar, né? Saiu o Jim Ryan, os caras voltaram, né? Deram pra trás, cancelaram vários projetos ali que eram jogos de serviço, deixaram muitos estúdios voltar aí pros trilhos. Mas no caso de alguns como esse aqui, né? A Bluepoint infelizmente não deu tempo suficiente. E infelizmente o estúdio não teve, né? O mesmo desfecho. Então, assim, depois do cancelamento, né, do jogo de serviço que eles ficaram ocupados desde 2022 pra cá, que era um God of War Online, ou seja, um jogo de serviço dessa franquia aí da Santa Mônica, certo? Esse projeto foi cancelado em janeiro do ano passado, conforme diz aqui a matéria da Bloomberg também, que é lá de janeiro, certo? Então eles cancelaram esse projeto de um God of War Online, e de lá pra cá a gente não ficou sabendo de mais nada, a gente ouviu falar que eles tinham sido realocados para outro projeto interno. Só que aí, meus amigos, não se teve mais novidade. E é justamente essa notícia aqui que tá me deixando um pouco receoso, tá? Não com todos os estúdios do PlayStation, mas especificamente com esse que eu acabei de falar pra vocês, que é a Band Studios. Meus amigos, eu não sei não, viu? Isso aqui dá uma preocupação danada, porque, cara, a Bluepoint Games era um estúdio que tinha uns 70 funcionários, 70, 80 funcionários, né? Dava perfeitamente pra ter realocado eles pra fazer outros projetos, mas aí os caras decidiram fechar um estúdio promissor desse, com a história ilibada que eles têm, exceto por essa última peripécia do Jim Ryan, fazer os caras trabalharem em jogo de serviço, mas assim, mano, não tem uma explicação plausível que justifique 100% você fechar isso daqui. Ah, mas é pra economizar. Ah, mas porque os caras só estavam dando custo. Pô, pelo amor, Sony. Aí também já entra outro detalhe, né? Não dá pra querer botar a culpa no Jim Ryan por causa de tudo, não, porque o Jim Ryan já saiu faz tempo. Como é que vocês tomam uma decisão idiota dessas? Né? Não faz o menor sentido, cara. Bluepoint, pô, mano, era uma das joias dos estúdios do PlayStation. Vocês vão fechar a Band Studio agora? Vocês estão ficando maluco? Então tem que, né, tem que botar a mão na consciência aí, velho. Pô, acabou de fazer um State of Play top. Só notícia top agora do PlayStation Sign aí. Vem essa água fria aqui, né, da Bluepoint. E, cara, eu fico muito triste, velho. Muito triste, porque a Bluepoint, ela podia, cara, tinha um potencial enorme, tá? Um potencial enorme. Eu acho que essa decisão foi imbecil, né? Totalmente imbecil. E esse tipo de decisão aqui dá insegurança, viu? Dá insegurança. A galera com certeza vai questionar. Será que vocês não vão dropar a Band Studio? Porque se a Band Studio cair, a culpa é de vocês também. Os caras já deviam ter feito... Ó, Days Gone 2 já era pra ter saído há tempos, mano. Days Gone 2 era pra ter saído acho que em 2023, 2024, se fosse seguir a escala ali, né, de produção e tudo mais. O ex-diretor do estúdio do Days Gone falou isso daí. Aliás, o ex-diretor do Days Gone, né, que já não trabalha mais na Band Studio, falou isso daí, ó, já era pra ter sido lançado o 2 há muito tempo. E vocês não deixaram, por quê? Porque a galera caiu em cima ali nas avaliações e tudo mais, mas mesmo assim o jogo vendeu quase 10 milhões de unidades. Mesmo assim. E ainda assim vocês não deixaram fazer o 2, cara. Pô, velho, ó, na moral, ó, não tem desculpa pra isso também, viu? Porque o Knack 1, que ninguém pediu, ou melhor, não precisa pedir, porque era um jogo novo, tipo, tinha que se provar, né? Knack 1, que nem é essa coisa toda, tirou nota, acho que pior que o Days Gone, nem teve vendas. Vocês fizeram o Knack 2 que ninguém pediu. Entre Knack 2 e Days Gone 2, quem que você acha que a galera ia preferir? Qual que ia vender mais? E mesmo assim, vocês deixaram fazer o Knack 2, mas não deixaram fazer o Days Gone 2. Então, pelo amor, né, velho? Pô, olha, nessas horas eu tenho muita vontade mesmo que um executivo da Sony tivesse assistindo aqui o nosso vídeo, certo? E, mano, sabe, ó, galera aqui, o feedback, ó, esse canal falou isso, aquilo ali. Eu gostaria de ter uma participação mínima nessa Genkidama, se eu pudesse. Porque é uma revolta assim, caras, por mais que a gente esteja vendo boas notícias agora do PlayStation, os caras gerando hype, esse tipo de decisão dá raiva, velho. Esse tipo de decisão idiota me dá raiva, tá ligado? Pô, mano, os caras estão com relatório, né? O último relatório do PlayStation, os caras aí vendendo horrores, fazendo dinheiro pra caramba, o lucro aumentou, né, pra caramba também. Então, pô, velho, dá uma chance pros caras, mano. Vai fechar justo um dos estúdios mais promissores que vocês adquiriram até agora. Pelo amor, meu, ó, vocês estão deixando a Band lançar aquela tranqueira que vocês mostraram lá daquele jogo de tiro online. Nem lembro o nome dessa bosta. Dos poucos ruins, aparentemente, porque a gente não jogou, né, um Marathon. Mas vocês estão deixando os caras fazer um Marathon e não deixa a Bluepoint fazer um projeto que vocês sabem que os caras sabem fazer. Pô, bota pra fazer um remake, então, de outras franquias do PlayStation, um Siphon Filter. Cadê? Bota pra fazer remake, cara, de coisas que hoje em dia vocês não estão trabalhando mais, mas que seriam um sucesso hoje em dia. Se vocês refizeram o Shadow of the Colossus, por que não faz outras franquias do PlayStation, pô? Não venham querer fechar Band Studio e outros estúdios bons aí do PlayStation apenas porque passou por um período ruim. Pô, cara, vocês também tem que dar a oportunidade dos caras se provar. A Firewalk lá lançou
aquela outra bosta lá online, lá que flopou, acho que em 2 dias, fecharam uma semana, fecharam o jogo. Esqueci o nome também, galera. Eu tô assim com a cabeça já explodindo, então não lembro o nome. Mas enfim, outro jogo também que era uma porcaria de um jogo de serviço, todo mundo falando que tá uma bosta. Mesmo assim, os caras insistiram em lançar, passaram pela vergonha de ter que fechar o jogo de servidores e devolver o dinheiro de todo mundo que comprou, e ainda por cima fechar o estúdio logo em seguida. Pô, naquele caso, tudo bem. Porque o estúdio lançou um projeto que tava uma bosta mesmo. O pessoal não gostou, então o estúdio tinha que se provar. Provou que não era competente. Então pronto, fechou. Mas o que a Bluepoint fez pra merecer isso daí? Vocês entendem? Então, galera, é isso, né? É o que eu queria falar no vídeo de hoje. É muito triste ver essa notícia aqui, mas vamos torcer, né? Pra que pare por aí, os caras, pô, pisam no freio, né? E não venha querer descontar em outros estúdios bons aí, resquícios, né? Possíveis resquícios aí da era desse velho gaga aí que só lascou a divisão do PlayStation, né? O cara subiu números ali de vendas, etc. Pô, parabéns, mas isso aí não é mérito do Jim Ryan, convenhamos, velho. Pô, PlayStation já veio de um sucesso do PlayStation 4. Chegaram no PlayStation 5, a única coisa que tinha que fazer era botar os aparelhos na loja e vender. Porque o jogo já estava sendo feito, os caras já herdaram projetos que estavam sendo feitos desde a época do Shawn Layden. Inclusive a gente falou sobre ele no vídeo de hoje, no primeiro vídeo de hoje. Assistam também porque vale a pena, tá? Então o Jim Ryan, pra mim, ele foi um cara que só veio pra fazer cagada, tá? Só veio pra fazer cagada. Acertou em algumas coisas, fez muito mais merda em outras. Né? Então, enfim, né, meus amigos? Vamos ver quais vão ser os próximos episódios. E não se esqueça, para você se manter informado, aqui no nosso canal é um dos melhores que você pode ter para isso, porque eu faço toda a destrinchada real, né, das notícias aqui para vocês, sem ficar inventando fanfic aí, né? Como gente aí que quer se pagar de jornalista, né? E outros canais por aí, né? Principalmente aí, alguns aí de Xbox, né? Que, cara, é chacota, né? Fala que o negócio vai acontecer no dia seguinte, já toma trolha aí, velho. Então, se você quer um canal que é responsável com as notícias, embora tenha opinião própria e as suas preferências, você tá no canal certo. Se inscreve aí, não se esqueça de deixar o like, tá bom? Galera, então é isso, né? Infelizmente, tivemos várias notícias boas no primeiro vídeo de hoje. Hoje, agora, vamos encerrar o vídeo com essa tragédia aqui, o dia com essa tragédia, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Vou ficando por aqui, então. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.